Esse projeto, ele parte de três questões intrínsecas da representação da memória negra. Primeiro é a subrepresentação, é o quanto é pouco registrado de forma pictórica, de forma escrita, de forma falada, a história dos grandes homens negros do passado. Um outro aspecto do projeto também é a representação enviesada. Então, muitas vezes você tem uma representação de personagem negro em um papel submisso, um papel violentado, num papel infantilizado, brutalizado. O projeto ele nasce da premissa da gente querer recriar essa memória e dar lugar de novo a essa representação. Mas aí acontece a terceira questão do projeto, que é o viés da tecnologia, que é muito semelhante ao viés que a gente falou anterior. A inteligência artificial ela é treinada com uma base de dados nortista, eurocêntrica, americana, ocidental. Então, a gente tem muito poucos insumos para fazer geração de imagem de outros povos. Pacoaca, como a gente sabe, ele nasceu de uma família muçulmana, onde hoje é o norte da República do Benin, e foi escravizado em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, até conseguir a sua liberdade através de uma fuga para Nova York, o Haiti, o Canadá, onde ele começou a escrever a sua autobiografia, o único relato de um africano escravizado no Brasil, que produziu uma autobiografia. Do meu lado, enquanto historiador, para mim foi um prazer de trabalhar com a equipe técnica e artística do Mob Content na elaboração dessas peças visuais, porque eu vi o respeito da equipe técnica e artística para com os artefatos históricos. E quando a gente vai tentar recriar a imagem do Bacuaco, a gente encontra uma grande dificuldade, porque a base de dados tende a americanizar o rosto, os penteados. E esse penteado, por exemplo, do Bacuaco, que são 3 moicanos curtinhos, ele não conseguiu ser criado em inteligência artificial. A gente teve que partir para uma pós-produção em Photoshop para produzir esse corte, porque a base de dados da inteligência artificial não tinha essa representação. Um outro caso também, que a gente está produzindo uma obra inédita para essa exposição em Itaperuna, que é a recriação do Mestre Valentim. Mestre Valentim é nascido em 1745, filho de um português, Manuel da Fonseca e Silva, e da escravizada nascida no Brasil, Matilde da Fonseca. Sempre muito descrito por seus biógrafos, como Araújo de Porto Alegre, como extremamente habilidoso, de um trabalho de muito bom gosto e talvez o verdadeiro iniciador da arte nacional, segundo seus biógrafos. Pensando nisso, me incomodava bastante a maneira como o Mestre Valentim nos é apresentado, ele é representado na obra do ítalo brasileiro João Francisco Musi, onde a Valentim aparece como autor do projeto de reforma dessa edificação, ao lado do vice-rei Luiz de Vasconcelos e Souza, mas apresentado de uma maneira muito caricata, disforme, com poucos detalhes, né? Inclusive curvado, corcunda, como se tivesse uma má formação, os pés meio tortos, uma imagem, inclusive, um pouco tanto animalesca. E é desse exercício que veio a nossa proposta de tentar reencenar aquele momento, a partir do presente, fazer com que o próprio Mestre Valentim se torne sujeito da sua memória. Novamente, aqui a gente encontra essa dificuldade de produzir. Isso é muito significativo para mim nas roupas, quando a gente estava tentando fazer o Mestre Valentim com a pele um pouco mais clara, ou ela o tornava branco, e aí, ao tornar ele branco, ela trazia mais luxo para as roupas dele, ou quando ela fazia mais Valentim um negro de pele retinta, ela tirava um pouco do luxo das roupas que ela tinha dado. É um projeto que a gente tenta hackear um pouco essa tecnologia e trazer uma visão menos colonial dos outputs e tentar recriar a imagem. Então esse é o projeto Museu da Memória Negra e Inteligência Artificial. Espero que vocês curtam a exposição e se engajem também na produção, na apropriação dessa tecnologia para uma produção cultural turista efetivamente brasileira.